Yay, todo mundo saiu, agora eu posso falar à vontade. Ui! Oi galerinha, eu queria fazer um vídeo falando a respeito dos meus personagens da primeira geração do Alan, que tem a ver com Alan, e falar especificadamente o que cada personagem é, a história um pouco deles, por que eu criei eles, qual é a relação deles com Alan, etc. Eu acho que vocês vão gostar de algumas curiosidades. Bom, então vamos começar falando logicamente do Alan, meu personagem principal. Enfim, o nome completo dele é Alan Scott Kenneth, ele é uma hiena e ele é um homem não binário e um vira-moríquen. Se você não sabe o que é isso, pesquise no Google tem de tudo, tá? Eu não vou conseguir explicar agora pra vocês o que é um homem não binário, mas basicamente um vira-moríquen é um homem não binário que gosta de outros rapazes. Enfim, ele tem 35 anos, é bastante tempo, né? E tá velho, corcunda caquético aí. Tô brincando, ele é muito saudável. Bem, a história deles vocês já sabem, que ele era meio que um detetive, depois ficou doidão por causa de Nathan, e aí ele foi preso, e daí ele deixou de seguir a lei pra ser um criminoso e tal, blá 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 blá. Você já conhece um pouco da história dele, né? Tem vários tipos de Alan, de várias timelines diferentes, que eu não vou conseguir contar agora, que alguns são príncipes, que outros são padres satânicos e tal. Tipo, eu não vou conseguir explicar todos os Alans que existem, porque existem muitos Alans, eu criei muitos Alans, então eu não sei contar todas as histórias, é muita coisa. Mas a história básica do primeiro Alan que foi criado, você já sabe, né? Que ele era detetive e ficou doidão e virou um criminoso, pronto. É basicamente isso. Bom, vamos agora falar então do Nathanael, ou Nathan, como eu falo algumas vezes. Bom, o Nathan, ele é um Hellhound, um cão do inferno, basicamente. Ele é de gênero fluido, ele pode se transformar tanto no gênero do sexo feminino quanto do masculino, e ele é pansexual. Ele tem idade indefinida, ele não tem, assim, é muito difícil saber a idade dele, porque basicamente o Nathan, ele é como se fosse uma alucinação do Alan, ele foi criado da mente do Alan. É bem doido, né? É como se existisse um inferno, que esse inferno era a mente do Alan, que da mente do Alan criou o Nathan, que o Nathan é o Hellhound do inferno de Alan. Tipo, é o demônio do Alan que ele criou mesmo e buguei. Enfim, é basicamente isso. O Nathan é como se fosse um tipo de alucinação do Alan, a fonte de todo o mal, de todas as coisas ruins que existem no Alan, de todas as alucinações, as doenças psíquicas, mentais do Alan é o Nathan, e Nathan prejudica Alan para onde quer que ele vá, deixando ele meio que doidão pra fazer as esquisitices dele. Os crimes basicamente cometidos por Alan não é basicamente dele, mas sim de Nathan, que é a fonte de todo o mal, que buga a mente do Alan e faz ele fazer essas coisas ruins. No início, quando eu criei Nathan, era pra ele ser o vilão principal, mas acabou que Alan acabou virando como vilão principal, então meio que misturou as coisas. Lembrando de que Alan é a única pessoa que consegue enxergar o Nathan. Às vezes Nathan ele não se mostra pra ninguém, mas às vezes ele toma forma assim física e ele se mostra para as outras pessoas, tipo, mas geralmente quem consegue enxergar sozinho é só Alan, mais ninguém. Bom, falar agora de um dos personagens que eu não utilizo muito, mas tem alguns desenhos meus, é o David Gollard de Joseph Yard. Ele é um cão Akita de 31 anos. Esse personagem não tá muito nos meus desenhos, mas ele tá mais no livro que eu tinha criado. Tinha uma época que eu escrevia muito livros, então sabe o Sherlock Holmes com o John? Era como se fosse Alan e o David, mais ou menos assim, sabe? As histórias de detetives assim. Então, basicamente, esse personagem era meio que um amigo do Alan. Ele basicamente é um juiz, né? Ele trabalha como juiz e tirava Alan de alguns problemas que ele tinha. Por exemplo, se ele tinha sido preso injustamente, ele ia lá como juiz e tentava tirar ele dos problemas. Mas nada além disso, eu só tinha utilizado ele num livro, então ele não é muito utilizado por mim em nada, sabe? Em desenhos nem nada. Ele tá meio que parado, assim, um personagem bem parado, assim, que eu não uso mais muito, não. Enfim, falo agora de um outro personagem chamado Chacal. O Chacal é um personagem que basicamente eu tive um sonho com ele, e aí eu fui desenhar e desenhei ele, mostrei por um amigo meu e ele disse: o que isso parece? Isso aí tá parecendo o quê? Um cachorro? Não tem nome, eu não sei o que dá o nome pra ele. Aí ele disse pra mim: isso daí tá parecendo um Chacal. Aí eu disse: legal, então eu vou dar o nome dele de Chacal. Aí eu botei o nome dele de Chacal. O Chacal, ele não tem gênero, ele é sexual e tem idade indefinida. Porque não dá pra saber a idade dele porque, basicamente, ele é como se fosse um tipo de divindade. Ele foi o criador do mundo imaginário que eu tinha criado para as minhas histórias, chamado Quintal.
E nesse lugar ele também criou Alan. Então Alan é como se fosse meio que um filho do Chacal, entendeu? Tipo, essa é mais ou menos isso aí que você tá pensando. Então significa que Alan que é meio que um semideus? Sim, Alan é meio que um semideus. Por isso que ele tem a imortalidade que Chacal deu pra ele em algumas versões do Alan. Não são todas as versões do Alan que ele possui a imortalidade, mas algumas têm. Enfim, voltando ao Chacal, como eu tinha falado, ele não tem idade definida, ele parece um personagem que ele não se mostra de gênero. E ele tem essa grande capa preta, é bem legal, eu gosto bastante desse personagem. Tipo, imaginar que ele é um tipo de divindade que criou um mundo é bem legal. Falar agora de outro personagem que é o Ravel Sinner. O Ravel foi o primeiro dos primeiros vilões que eu tinha criado, antes mesmo de Nathan ser criado. E lembra quando eu falei que Chacal era um tipo de divindade? Pois é, o Ravel também é um tipo de divindade, só que ele é uma divindade maligna. Ele é como se fosse a divindade criadora de Hellion, um lugar bem cruel e cheio de barbaridades bárbaras e coisas ruins. Essas duas divindades, elas batalhavam entre si, Hellion e Quintal, Chacal e Ravel, eles batalhavam com duelos e batalhas medievais, é algo bem doido assim que eu tinha imaginado para eles. Enquanto Alan era só o príncipezinho mimado de Quintal e de Chacal. Ravel, na versão mais moderna dele, ele é um tipo de androide que só morre com lava. É bem doido e foi inspirado também no Exterminador do Futuro. Ele é um personagem super sério que não tem muita expressão, ele não fala muito. Ele é meio estranho assim. Na versão moderna, não medieval do Ravel, ele consegue controlar vários soldados e ter vários soldados junto a ele, junto com Danzler, que é o próximo personagem que eu vou falar agora. Então, Danzler Scheisel. Ele é um lobo branco, ele é genderqueer e ele é homossexual, possuindo 21 anos. É um personagem bem novo, mais novo do que o Alan. O Danzler, ele é um espião de Ravel. Lembra quando eu falei a respeito de Ravel, o Ravel moderno ele tem vários soldados? Então, o Danzler trabalha para Ravel. Danzler e Ravel são amigos inseparáveis, não adianta, os dois não saem de perto um do outro. O problema do Danzler é que o Danzler ele sempre dá em cima do Ravel, e o Ravel tá sempre tipo... Sai daqui, homem, eu não quero nada contigo, sai daqui, me deixa quieto. Aí Danzler é tipo, mas eu só quero um abracinho. Ravel, não, sai daqui. Pois é, Danzler gosta de dar em cima dos garotos e fazer o trabalho dele, né, de espião. Já que ele faz a melhor espionagem de toda a Inglaterra. Já que Danzler se parece muito com Alan, às vezes ele se disfarçava até mesmo do Alan para poder se aproveitar de algumas coisas. É um espertinho danado, né? O Danzler é um personagem bem afeminado, assim, ele não consegue quebrar uma unha que ele já fica surtado. Quebrei minha unha, agora eu vou ter que fazer tudo de novo. Seria o que Danzler falaria. Mas enfim. Agora, finalmente, vamos para o último personagem, que eu já devo estar enchendo o saco de todo mundo de estar falando de tudo isso, mas enfim. O último personagem é o Alistair Selznickowicz. O Alistair, em um dos meus livros, ele era para ser meio que um irmão de Alan, só que aí acabou que meio que não deu certo, então blur. O Alistair é um cão-lobo tchecoslovaco de 25 anos. Ele é um enfermeiro e um médico, também doutor, né? E ele, num dos meus livros, costumava fazer uns experimentos bem doidos para tentar salvar a humanidade, enquanto que ele meio que destruía a humanidade porque os experimentos deles não davam muito certo e fazia as pessoas se transformarem meio que uns zumbis. Ele é tipo um enfermeiro doidão, assim, ele foi inspirado também no... como é que é o nome? Frankenstein, né? Por causa da roupa dele é toda rasgada, assim, é bem interessante. Mas ele é tipo meio que um doutor maluco, assim. Mas acho que é só isso que eu tenho pra falar sobre ele e do resto. Enfim, acho que já peguei bastante tempo de vocês. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. E compartilhem com os amigos. E é isso. Valeu, falou. Tenha um ótimo dia e uma ótima noite. Tchau, tchau.